Hoje vamos saber um pouquinho mais sobre a história da vida do apóstolo Pedro. Pedro foi um dos primeiros discípulos escolhidos por Jesus. Ele era natural de Betsaida, na época uma aldeia de pescadores não muito distante de Cafarnaum e que ficava na região costeira do Mar da Galileia. Ele era irmão do apóstolo André, um pescador de profissão assim como ele. Era casado. Pedro possuía uma educação considerada limitada e falava o aramaico com forte sotaque da região da Galileia. Pedro é chamado por vários nomes na narrativa bíblica. Possivelmente seu nome original era o hebraico Simeão, como aparece em Atos e também na segunda carta de Pedro. E talvez ele tenha adotado o grego Simão com pronúncia semelhante. O Senhor o chamou de Cefas, do aramaico Kefa, que significa rocha ou pedra, que em sua forma grega é Petros, ou seja, Pedro. Paulo o chamava de Cefas, João geralmente o chamava de Simão Pedro, e Marcos o chamou de Simão até o capítulo 3 de seu livro, e depois passou a designá-lo como Pedro. Sobre sua personalidade, os estudiosos entendem que ele foi um típico homem do campo, uma pessoa simples, direta e também impulsiva. Possuía uma aptidão natural para exercer liderança, talvez por ser caloroso, vigoroso e normalmente comunicativo. Em algumas ocasiões se mostrou emotivo, sanguíneo e autoconfiante. O Evangelho de João relata um primeiro contato entre Jesus e Pedro, por intermédio de seu irmão, o apóstolo André. Pedro e André continuaram com as suas pescarias durante um período de tempo, até que receberam um convite consequente de Jesus enquanto estavam pescando no Mar da Galileia. Mais tarde, Jesus escolheu 12 homens entre aqueles que o seguiam para serem seus discípulos mais próximos. Assim, o apóstolo Pedro foi um dos primeiros discípulos a ser chamado, e também era um dos 3 que sempre estavam mais próximos do Senhor. Agora vamos citar algumas passagens em que Pedro se sobressai no Evangelho. Ele pediu para encontrar Jesus andando sobre as águas. Ele, Tiago e João estiveram com Jesus no episódio da transfiguração. Ele também tentou repreender Jesus diante do anúncio de sua morte iminente no Calvário. Fez sua profissão de fé e ouviu de Jesus: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele ouviu diretamente de Jesus a ordem: apacenta minhas ovelhas. Ele também aparece de forma bastante ativa durante a narrativa da paixão de Cristo. Na última ceia, ele se recusou a deixar que Jesus lhe lavasse os pés, mas foi advertido. Pedro também foi o discípulo que, conforme Jesus havia dito, o negou 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes. Em seu ministério, no dia de Pentecostes, cerca de 3.000 pessoas se converteram naquela ocasião. Até o capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, Pedro aparece com bastante destaque. Durante os primeiros anos, ele foi o líder da igreja em Jerusalém. Pedro foi quem fez a exposição da necessidade da escolha de outro homem para o lugar deixado por Judas, e Matias foi o escolhido. Durante o ministério do apóstolo Pedro ocorreram grandes milagres, sendo que até mesmo os doentes eram colocados de uma forma com que ao passar sua sombra os cobrissem. Foi o apóstolo Pedro quem disse as conhecidas palavras: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Após o ano 50 depois de Cristo, não temos tantas informações detalhadas sobre o apóstolo Pedro. Considerando suas 2 epístolas, sabemos que ele permaneceu ativo na pregação da palavra de Deus e no pastoreio do rebanho do Senhor até a hora de sua morte. É muito provável que ele tenha estado em Roma em algum momento próximo ao final de sua vida e que tenha escrito suas 2 epístolas desta cidade. Existe uma tradição muito antiga e uniforme dentro do cristianismo de que o apóstolo Pedro tenha sido martirizado em Roma por volta de 68 d.C., assim como foi Paulo. Tertuliano defendeu tal informação e Orígenes afirmou que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então é isto, fique com Deus.